Glória a Deus, aleluia. Cumprimento todo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo para vocês que está aí do outro lado, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, onde fala sobre a ressurreição de Cristo. Aleluia. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai vós uns aos outros com estas palavras. Aleluia, glória a Deus. Esta palavra aqui, que me colocou de pé, que tem me colocado de pé cada dia, é esta palavra que eu guardei no meu coração. Aleluia. Quando Jesus levou meu filho, eu não conhecia Jesus, e Jesus usou uma irmã para ir na minha casa e me dar um recado. E ele falou assim para mim: filha, eu te escolhi desde do ventre da tua mãe. Te levarei para um lado e para o outro. Vou te usar através dos louvores. Vou te usar para tocar em vidas. E a unção que eu vou derramar na tua vida vai ser diferente. Aleluia. Muitos vão olhar para o teu tamanho e não vão dar nada. Mas quando tu abrir a tua boca vai ser diferente. Mas assim diz o Senhor teu Deus, se tu não vir pelo amor, tu vai vir pela dor. Aleluia. O Senhor falou isso para mim. E em 2009, o Senhor levou meu filho. Foi momento, irmãos, de grande dor, de grande angústia. Mas eu lembrei do que o Senhor havia me falado. Porque antes de eu conhecer Jesus, eu ia para a igreja, eu via o culto, eu sentia desejo, irmãos, de aceitar Jesus como meu único Salvador, de fazer a vontade dele. Mas depois, quando eu saía dali, voltava tudo de novo. O desejo da carne, a vontade de fazer as coisas que não agradam o Senhor. Não tinha vontade de buscar Deus, eu não orava. Eu sabia que tinha um Deus no céu, mas eu não conhecia esse Deus. Eu não sabia o que Deus tinha para a minha vida. Mas Jesus, ele é tão misericordioso que ele teve, aleluia, misericórdia da minha alma, da minha vida. Aleluia. Quando aconteceu com meu filho, aleluia, em 2009, que foi nas praias, sempre eu coloco vídeo mostrando o meu testemunho. Deus levou ele banhando, dando salto dentro da água, quebrou o pescoço, que eu não gosto de falar, mas eu tenho que falar o que Deus colocou no meu coração para me entregar nesta tarde. E quando eu voltei para minha casa com meu filho, era na cidade vizinha, em São Félix do Xingu, e eu morava em Tucumã. E tinha irmãos e irmãs lá, de ministério diferente. E falou assim para mim: filha, eu posso ressuscitar o teu filho,
Mas se eu ressuscitar, vai perecer você, a tua casa. Mas se tu ouvir a voz de Deus, que Ele tem na tua vida, aceitar o plano dEle na tua vida, o teu filho, ele vai descansar comigo na glória. E a tua casa vai ser salva. Mas tu dá ouvido à minha voz. E eu falei para o Senhor, chorando, Senhor, que seja a tua vontade na minha vida. Porque naquele momento que eu estava lá na praia, eu olhei para o céu e falei, Senhor, eu vou fazer a tua obra. Eu vou fazer a tua vontade. Se o Senhor ressuscitar o meu filho. Mas Deus conhece, irmãos, que não é fácil. Deus conhece os corações de cada um. Porque na caminhada com Jesus em 2016, eu caí, fiquei quase um ano afastada dos caminhos do Senhor. Houve uma luta tão grande na minha vida que eu cheguei a desistir. Mas Deus é tão misericordioso que Ele segurou na minha mão e me levantou novamente. Me levantou novamente, aleluia. E ali, irmãos, quando eu cheguei a estar caída, eu lembrei de que esse mundo é passageiro, que esse mundo é ilusão, que não vale a pena a gente fazer o desejo da nossa carne, as vontades deste mundo, se isso aqui vai passar, isso aqui é passageiro. Mas se Jesus vir hoje e pedir a nossa alma, nós temos que se preocupar para onde a nossa alma vai. Porque nós não temos que acreditar só nesta vida aqui não, porque tem uma vida. Todos que estão nesta terra vai prestar conta com Todo-Poderoso. Vai prestar conta com Ele. Aleluia. Porque todos vão se drobar diante do Senhor. Então eu me alegrei, irmãos, porque meu filho, o Senhor vai trazer nos ares. E se eu estiver na presença do Senhor, continuar firme com Ele, eu vou encontrar com Ele nos ares. A Bíblia afirma, aleluia, se eu estiver viva aqui na terra, quando o Senhor, aleluia, vir me buscar, ou se eu for antes, que Jesus que sabe a hora dele, aleluia. Então hoje, aleluia, eu vivo para Cristo, eu adoro, exalto o nome dele, porque é a minha alegria, irmãos. Aleluia, eu passei por esta dor em 2009, quando foi 2010, aleluia, eu estava lendo a Bíblia para saber como é que era a morte, a ressurreição, e fiz, aleluia, aleluia, um compromisso com o Rei da Glória, com meu Senhor Jesus. Aleluia. Depois de 2016, da minha queda, que eu cheguei a cair, tive sim umas falhas, umas fraquezas, de poucos dias. Tive, porque perfeito só Jesus. Mas Jesus, Ele sempre, irmãos, cuidou de mim. Mesmo no deserto da minha vida que eu passei, Ele sempre cuida de mim. E Ele cuida de você também, que está aí do outro lado. Você que se encontra triste, abatido, aleluia, volta enquanto é tempo, volta enquanto é tempo. Jesus me trouxe nesta tarde para te entregar esta palavra, e você está sentindo Deus falando contigo aí, você está sentindo Deus falando com você. Dê ouvido à voz do Espírito Santo, não queira vir pela dor, não queira vir pela dor, aleluia, a dor é doído. Mas Jesus, Ele não vai te perder. Ele não vai te perder, aleluia, para o inimigo. Então, irmãos, eu agradeço a Deus. Hoje eu falo para você que está aí do outro lado, meu filho não se encontra comigo, mas está na glória, descansando com o Senhor. E eu sou feliz porque eu sinto o meu Deus comigo, a presença dEle, e não sei viver sem Ele. Não sei viver, irmãos, sem Ele. E eu agradeço pela oportunidade de estar contando o meu testemunho, que Jesus é fiel. E Ele me levantou para levar a palavra dEle através dos louvores a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.